Bem-vindos, meus queridos. Nascemos dentro de uma família, mas nos tornamos quem somos por meio dela. Hoje vamos falar sobre como uma pessoa buscou a si mesma entre rostos familiares. As rajadas de vento quase me derrubavam. A chuva misturada com neve batia no rosto, tentando se infiltrar por baixo da gola. Eu caminhava a passos largos, com a cabeça baixa, tentando enxergar a estrada através da fúria dos elementos. E ao mesmo tempo, lembrava que quase meio ano antes, no funeral da minha avó, o tempo havia sido semelhante. Sem neve, é verdade, ainda era verão, mas a tempestade caiu com tanta força que nem o guarda-chuva ajudava. E agora, de novo, o clima parecia ter enlouquecido. Yana, sempre tão impressionável, pensou de repente que talvez aquela avó estivesse enviando sinais. Pena que ela não sabia decifrá-los, restava apenas aceitar e seguir em frente. E torcer para não se perder no emaranhado de ruas desconhecidas. Apesar de ter nascido e crescido naquela cidade, aos 30 anos ela ainda não a conhecia por completo. Normalmente, quando precisava chegar a algum endereço estranho, era o marido quem a levava e acompanhava. Mas não hoje. Ultimamente, ele quase nunca ficava ao seu lado por mais de meia hora. O relacionamento deles se deteriorava rapidamente e, assim como acontecia com os sinais do além, a mulher não conseguia entender os motivos. Em teoria, tudo estava como sempre, e ainda assim, nada estava igual. Da parte dela, nada havia mudado. Mantinha a casa em ordem, cozinhava, lavava, limpava, cuidava de si, interessava-se sinceramente pelos assuntos do marido, mantinha boas relações com as cunhadas. E mesmo assim Vadim se afastara. Tudo irritava. Preferia passar o tempo com os amigos e não com ela. As perguntas de Yana eram recebidas com agressividade passiva, e qualquer tentativa de aproximação era rejeitada. Hoje mesmo ela pedirá que ele a levasse, e receberá uma resposta seca e previsível. Não, já tenho coisas demais para fazer. Pegue um táxi. Ela adoraria, mas, para piorar, por causa do tempo. Os taxistas se recusavam a aceitar a corrida. Diziam que era longe demais, que o valor não compensava, que o transporte público estava aí para isso. E realmente não era perto. Yana, para ser sincera, não entendia a lógica da avó, que escolhera um cartório com escritório num lugar tão afastado. Morava quase no centro, com todas as facilidades à mão, mas a alma do tabelião fora parar na periferia. Ainda assim, ela não podia deixar de ir, por mais que quisesse. A avó a mencionara no testamento, e hoje era o dia da leitura. Em algum lugar ali também estaria a irmã, que igualmente fora contemplada. Mas para ela era mais fácil. Uma mulher bem-sucedida, mais velha, mais experiente. Ir a qualquer lugar com o próprio carro não era problema. Sinceramente, Yana sentia um pouco de inveja. Apesar de ser a caçula da família, todo o amor dos pais sempre fora para a irmã mais velha. Inteligente, bonita, aluna exemplar, ativa. Mãe e pai depositavam nela grandes esperanças. A mais nova não era ignorada, claro, mas aquela frieza sutil Yana sentia desde sempre. Ela tentava não ser pior do que Nina, mas não alcançava. Não conseguia estudar com a mesma dedicação, nem ser tão meiga, encantadora e prestativa. A única coisa em que se adiantara a irmã fora no casamento. Ela mesma mal acreditava, mas aconteceu assim. Conheceu Vadik, apaixonou-se, e ele se apaixonou também. Nina apenas sorriu com desdém na época. Casamento? Não é para mim agora. Tenho uma carreira. De me afogar na rotina doméstica sempre vai dar tempo. Absorvida nesses pensamentos, Yana acabou se perdendo um pouco. Quando finalmente entrou no escritório frio do tabelião, deparou-se com vários olhares claramente irritados. Yana, como sempre, só falta você. Arrastou Nina, descontente, e virando-se para o homem atrás da mesa, apontou para a irmã. Podemos começar. Não estamos esperando mais ninguém, está certa. No testamento constam apenas os nomes de vocês, respondeu ele. Por algum tempo, o homem folheou documentos em silêncio,
conferiu algo no computador e... Então, erguendo os olhos, anunciou de forma sucinta. Para a senhora Nina Igorevna, sua avó deixou o apartamento, disse, desviando o olhar para Yana. E para você a casa no endereço, Povoado Vec, Rua Tranquila, número. Depois disso vieram a burocracia de papéis e o sorriso falso da irmã. Você não está chateada, né? A vovó nos amava igualmente. Mas você tem marido e casa e eu... Bem, meu relacionamento está começando agora. Com a graça de Deus, logo caso. Você entende, né? Ficar no Semião não é muito conveniente. E para vocês isso vai ser como uma casa de veraneio. Yana não respondeu. Não conseguiu. Havia um nó na garganta e lágrimas amargas. Humilhantes. Um apartamento no centro, na capital. Valia muito dinheiro. Já a casa. Aquela casa era velha, arruinada, tão antiga que ninguém sabia ao certo quando havia sido construída. E a vila ficava numa região tão remota, tão esquecida, que os ônibus quase não passavam por lá. E como se os abalos daquele dia não fossem suficientes, assim que saiu, o celular vibrou no bolso. Onde você se meteu? Por que demorou tanto? A gente hoje não vai jantar? A voz do marido soava irritada, agressiva. Já estou indo para casa. Maravilha. Fico feliz em ouvir. E então, o que a velha te deixou? Ela engoliu em seco e enxugou as lágrimas que voltavam a brotar. Uma casa na vila. Vadik, isso é tão injusto de novo. Ela não conseguiu terminar. O marido desligou em silêncio. E ela nem tentou ligar de volta. Não era tola a ponto de não entender o recado. Ele não queria ouvir suas queixas. Yana pensou que aquilo fosse o fim. O dia chegará ao término, e nada mais de ruim aconteceria. Mas ela estava terrivelmente enganada. Ao chegar em casa e entrar no apartamento, Yana mal teve tempo de tirar o casaco quando um cesto de viagem e uma mala grande caíram aos seus pés. Vadim, o que é isso? São as suas coisas? Já queria dizer isso há muito tempo, só nunca encontrava coragem. Mas, para você saber, tenho outra. Promissora, bem-sucedida e bonita. E você, Yana, trate de ir para a sua ruína. Agora você tem onde morar, então minha consciência está limpa. Ele literalmente a empurrou para fora do apartamento, ainda arrancando as chaves à força das mãos que ela apertava. Yana desceu as escadas, saiu do prédio, sentou-se sobre a mala e desabou em um choro amargo. Uma sombra passou por perto. Um riso abafado chegou aos seus ouvidos. Ela levantou os olhos e o coração despencou. À porta estava sua irmã, com um sorriso de escárnio no rosto. Aceite Yanocha. Eu consigo tudo o que quero, inclusive o que é seu. Ela tirou o telefone da bolsa, levou-o ao ouvido e disse em voz propositalmente alta: Vadik, meu amor. Já estou aqui. Abre a porta. Yana se levantou em silêncio, pegou sua bagagem e começou a arrastá-la em direção ao ponto de ônibus. Sabia muito bem o que aconteceria se ficasse ali, sentada em frente ao prédio. A humilhação continuaria. Por sorte, na rodoviária estava quente e seco, e a simpática atendente, sorrindo, informou que o último ônibus para o povoado Vec sairia em 10 minutos. Yana comprou a passagem, encontrou o ônibus certo e se encolheu no canto mais escuro. Ficou ali, abraçando a si mesma, até o motorista anunciar a chegada. E mais uma vez ela teve de se perder um pouco. Não estava ali desde a infância. Muita coisa no povoado havia mudado. Surgiram casas novas, modernas. As estradas agora eram asfaltadas. Algumas ruas, ao que parecia, haviam mudado de nome. Mas a casa da avó ela reconheceu de imediato, pelo velho telhado de telhas, pelas venezianas com a tinta descascada, pela cerca trabalhada em ferro que fora forjada ainda por seu bisavô. Assim que Yana largou a mala de lado e estendeu a mão para o portão para entrar, uma figura feminina, idosa, surgiu atrás dela. Você é a neta da Ana? Perguntou, fitando-lhe o rosto com atenção. Sim, eu sou a Yana. E a senhora? Sou a vizinha.
Ela pediu que eu te entregasse isto depois que morresse. A velha lhe estendeu um envelope grosso. Yana o pegou, agradeceu com um aceno e quis perguntar o que havia dentro. Mas a vizinha já mancava em direção à própria casa. Não lhe restou outra opção senão entrar na casa da avó. Por dentro, para sua surpresa, estava quente e aconchegante, como se alguém a estivesse esperando. A caldeira funcionava, havia alguns alimentos na geladeira. Ela se sentou na beirada do velho sofá, girou a carta entre os dedos e a abriu. Leu rapidamente o conteúdo e ficou atônita. Havia documentos ali. O primeiro era um recibo no qual a avó se comprometia, em nome de Yana, Deus sabe por quê, a transferir a propriedade da casa a outra pessoa após a entrada na herança. Um nome que não lhe dizia absolutamente nada. O segundo documento era outro recibo, no qual a avó de Yana confirmava o recebimento de uma grande soma de dinheiro, de acordo com as condições anteriores, ou seja, pelo valor da casa supostamente vendida. O terceiro papel informava que, em nome de Yana, havia sido alugado um cofre em um banco. Um pequeno chaveiro estava preso a eles com fita adesiva. Sem entender nada, ela se levantou. Caminhou pelo cômodo, sentou-se, levantou-se novamente, jogou a jaqueta sobre os ombros, saiu correndo de casa e foi até a mesma vizinha. Por sorte, a mulher abriu rapidamente, convidou-a a entrar e, depois de acomodar a visitante à mesa, começou a falar: "Eu sabia que você teria perguntas. E a sua avó também sabia, por isso me contou o plano dela. Ela sempre foi contra a forma como seus pais faziam distinção entre você e sua irmã. Considerava isso injusto e pressentia que depois da morte dela, você poderia acabar sem nada. Quebrou a cabeça pensando em como te proteger. E então surgiu essa proposta." "Que proposta?" perguntou Yana confusa. "Você deve ter percebido como o povoado mudou", disse a vizinha. Yana assentiu com a cabeça. Apesar de afastado da cidade, de uns tempos para cá o lugar passou a ser muito procurado por funcionários públicos e outras pessoas bem-sucedidas. Eles começaram a comprar terrenos em massa e a construir seus chalés. Um desses homens quis comprar a casinha e o terreno da sua avó. Por sorte, era uma pessoa decente e ofereceu um bom dinheiro. E a sua avó, que não era nada ingênua, negociou o melhor possível e impôs condições. Ela assina um recibo, recebe o dinheiro estritamente em espécie e o deposita num cofre alugado em seu nome. O homem concordou em esperar. Já disse, era alguém correto. Deu o dinheiro, ajudou com toda a papelada. E assim, Yana, você vai concluir o plano dela. Vender a casa, receber o dinheiro e poder comprar algo para você. E nem seus pais nem sua irmã poderão provar nada ou tirar isso de você. A cabeça de Yana começou a doer, tudo se embaralhava em sua mente. Isso é legal? Perguntou ela. A velha deu de ombros. Como vou saber? O homem disse que sim, que nenhum tribunal conseguiria encontrar brecha alguma. Não sei você, mas eu acredito nele. E, em último caso, você pode devolver o dinheiro. Essa opção também existe. O mais importante é você ir ao banco e retirar o dinheiro. Yana só fez isso uma semana depois, já depois de chorar tudo o que tinha para chorar. Pedir o divórcio e recuperar um pouco o equilíbrio. Foi justamente então que o comprador apareceu. Um homem sólido de cerca de 40 anos, cabelo preso em um rabo de cavalo, educado, agradável. Explicou a Yana de forma clara todos os detalhes do acordo que fizera com a avó dela e contou que quem realmente queria aquele terreno era sua esposa. Ela havia se encantado com o lugar e não queria outro, por isso ele aceitara todas as condições. Foi ele quem a ajudou com toda a documentação, com os trâmites legais e com a busca por uma moradia onde ela pudesse viver como legítima proprietária. Ele chegou a oferecer uma casa, mas Yana, acostumada à vida urbana, preferiu um apartamento. Insistiu para que ela não economizasse e comprasse um bom imóvel reformado com pelo menos 3 quartos. Você ainda tem toda a vida pela frente, Yana.
Vai encontrar um bom homem, terá filhos e terá a certeza de que haverá espaço suficiente para todos. Eles se despediram em bons termos e mantiveram contato esporádico ao longo de muitos anos. Já Nina, sua irmã, não encontrou felicidade ao lado de Vadim, embora tenha se casado com ele. Arrogante e voluntariosa, logo ela também, assim como Yana antes dela, cansou o marido, e ele a expulsou, substituindo-a por mais uma amante. Ao saber como a irmã mais nova estava vivendo, Nina se indignou e ainda teve a audácia de exigir metade do apartamento, alegando que era injusto Yana viver em tamanha abundância. Envolveu os pais, mas não conseguiu absolutamente nada. Compartilhem suas emoções nos comentários. É assim que nasce a compreensão. Curtidas e inscrições ajudam nosso canal a continuar vivo. Até breve e que tenham um excelente dia!